Olá, tudo bom? Na última aula, meninos, a gente falava sobre a questão da alteração do nome, né? Do direito da personalidade. E nós paramos na questão da alteração do nome no primeiro ano em que a pessoa, o indivíduo, completa a maioridade civil. Tá? Nós falamos que isso é assegurado no artigo 56 da Lei de Registros Públicos, tá? E é justamente por esta razão que a doutrina trata o nome como opcional, ou seja, é a intenção da pessoa de querer ou não estar com aquele nome. Ninguém é obrigado a ficar com o nome em que os pais escolheram para a pessoa. Justamente por essa razão é compreendido pela doutrina que o nome de cada um dos indivíduos é opcional, tá? O que isso significa dizer? Significa dizer que quando o indivíduo ele completa a maioridade, que no caso agora do Código Civil de 2002 é aos 18 anos, este indivíduo, nos termos do artigo 56 da Lei de Registros Públicos, ele pode procurar o cartório de registro civil, tá? E, independentemente de qualquer processo, ele pode requerer a alteração do seu nome. Essa alteração será feita de forma administrativa e ela será averbada lá no cartório de registro civil e com publicação na imprensa oficial, tá? Porque a publicação que é para tornar público a alteração deste nome, porque a pessoa já viveu até aquele determinado momento, né, com determinado nome, então é válido e justo que essa alteração seja feita com efeito erga omnes, ou melhor dizendo, com que todos saibam desta alteração, tá? Após a alteração ali com a maioridade civil, só em casos excepcionais, inclusive o artigo 110 da Lei de Registros Públicos que trata sobre isso, que só em casos excepcionais é que o nome poderá ser alterado novamente, tá? Essa alteração que eu estou tratando aqui do prenome, ou seja, com a maioridade, é só do prenome. Essa alteração ela só pode ser realizada desde que não prejudique o nome de família, tá? Ou o apelido de família, que é o que a gente trata como patronímico também, tá? Então é só o primeiro nome, e aí eu vou utilizar o exemplo, Michele, tá? Michele Nogueira Moraes, que sou eu. Então eu poderia alterar este nome, Michele, a partir da maioridade. Tá bom? Então, o Michele Nogueira Moraes continuaria da mesma forma. Em casos excepcionais que o 110 vem tratando, seria a possibilidade de alterar lá por conta de correção necessária ou erro de grafia ou alguma coisa neste sentido. Tá? Então, essa seria a outra possibilidade de alteração do nome. Eu vou tratar aqui com vocês também a possibilidade de alteração através do casamento, né? Como sempre fazemos nas aulas, possibilidade de alteração com o casamento está no artigo 1565, que eu vou ler aqui para vocês, 1565, parágrafo 1º. Vamos lá. 1565 vem dizendo assim, ó: pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Parágrafo 1º. Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu sobrenome o do outro. Então, aqui a gente já está tratando de outra possibilidade de alteração, tá? Alteração do sobrenome através do casamento. No Código Civil de 1916, a gente tinha a possibilidade de alteração do nome só, ou de acréscimo do nome, de alteração, só no caso da mulher, tá? Porque como a gente já disse em aula também, a mulher ela era tida como objeto e a mulher ela acrescia ali ao patrimônio da família do homem e era justamente por esta razão que acrescia o nome da mulher. Agora com o Código Civil totalmente reinventado, né, em total acordo, observância com a nossa Constituição Federal, principalmente quanto ao artigo 5º, que trata todos são iguais perante a lei, tanto o homem quanto a mulher, que são idênticos, né, sujeitos de direito, podem acrescer ao nome, né, um ou do outro, de cada respectivo cônjuge, o nome da família dos seus cônjuges. Então, se eu me casasse, agora eu teria a possibilidade de acrescer o nome do meu marido e a consequência para ele poderia ser a mesma também, caso ele quisesse, de acrescer o nome da minha família. E aqui a gente traz outra situação de que também não há uma obrigatoriedade, tá? É uma opção na atualidade, de acordo com o atual Código Civil.
não tenho mais uma obrigatoriedade de fazer este acréscimo. Mas aqui, como a gente está falando de direito da personalidade e de nome, vale a indicação, tá, para vocês de que ambos os cônjuges poderão fazer este acréscimo e com isso a gente tem lá a possibilidade também de alteração do nome. Tá bom? Agora a gente vai falar ainda sobre o direito da personalidade, sobre a questão do nome nós acabamos, sobre a questão da proibição, né, da utilização de escritos, a utilização de imagem ou a transmissão, né, de palavras de determinada pessoa. Isso a gente tem lá assegurado no artigo 20 do Código Civil. A gente está falando de direito da personalidade, então é interessante que a gente trate aí, né, e traga para vocês essa questão da proibição. Então, no artigo 20 do Código Civil vem dizendo: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou a publicação e a exposição, a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais, tá? Aqui também a proteção que trata o artigo 20 do direito da personalidade, tá? E por que a gente tem isso? Essa proteção ao direito da personalidade, ela não é à toa. Inclusive vai ensejar o direito, né, de indenização por danos morais no caso de inobservância. Tá bom? A gente tem um informativo do STJ, o informativo é o 493, que trata sobre essa questão, né? De como será feita, como será dosada o grau de indenização a ser assegurada à pessoa que tiver, né, violado o seu direito da personalidade. E aí eles acreditam, de acordo com esse informativo, que deve ser analisado os seguintes tópicos, tá? O primeiro dele é o grau, né, de consciência do retratado em relação à possibilidade da captação de imagem e o contexto dessa captação de imagem. Ou seja, se as imagens veiculadas de determinada pessoa, ela trata de uma situação que traz vexame, né, que deixa a pessoa em situação de vulnerabilidade, se deixa a pessoa em situação vexatória, também seria uma possibilidade de majorar aí o grau de indenização para o direito da personalidade da pessoa que teve esse direito violado, tá? Outra questão que deve ser observado é o grau de identificação do tratado na imagem veiculada, ou melhor dizendo, efetivamente deu para ver de forma clara que era aquela determinada pessoa que estava sendo, a imagem daquela determinada pessoa que estava sendo veiculada naquela determinada imagem, tá? Ou naquele determinado vídeo. E aí junto, né, atrelando as duas condições, aquela imagem trazia a condição vexatória ou trazia alguma relação de possibilidade de captação pejorativa e que prejudique a imagem daquela determinada pessoa, tá? Isso também deve ser observado. A amplitude da exposição tratada naquela determinada imagem, ou melhor, se foi regional, se foi âmbito nacional, se foi para poucas pessoas ou muitas pessoas, tá? Isso também deve ser levado em consideração no momento de verificar ali o grau de dano para aquela determinada imagem utilizada, a natureza e o grau da repercussão da divulgação que teve. Geralmente eu costumo dar o exemplo, né, do direito de imagem tratado, até de um problema que nós tivemos na televisão do Datena, né? Eu sempre conto essa situação porque foi uma coisa, inclusive, que aconteceu com um primo de um aluno nosso da Universidade Brasil, e que ele conta que a tia dele estava assistindo televisão, né? E estava assistindo justamente o programa do Datena. E lá no programa vinha lá a imagem de um suposto, né, ladrão, de uma suposta pessoa, um fora da lei, que estava sendo perseguido pela polícia. E a mãe, verificando aquilo pela televisão, identificou que o veículo era do seu filho, tá? E o Datena tratava junto ali com o comandante Hamilton, falando, olha, a polícia persegue determinada pessoa, é um bandido que tá fugindo da polícia, que não quer se identificar. E esse carro acabou por cair, né, numa ribanceira, o carro capotou e a pessoa que estava dirigindo, né, pilotando aquele carro, ela veio a falecer. E no momento em que capotou e que veio a falecer, a mãe ficou assim, totalmente atordoada, ela ficou
totalmente consternada com aquela situação, primeiro pelo falecimento do filho, que era veiculado aquilo na televisão, tá? E segunda questão a ser tratada é que aquele apresentador, ele tratava o falecido, neste caso, como um bandido e fazia diversas, né, explorava a imagem, explorava aquele vídeo de forma pejorativa e trazendo para toda a mídia, inclusive em âmbito nacional, de que aquela pessoa estava sendo perseguida pela polícia e que tratava-se de um bandido, que era como ele se referia à pessoa. Posteriormente foi descoberto, né, que aquele carro realmente estava sendo seguido pelo carro de polícia ou pelos policiais, porque ele teria passado numa blitz, né? Mas qual era o problema que posteriormente foi observado? Não se tratava de um bandido. Aquela pessoa, ela tinha problemas de diabetes, tá? E ela teve um mal súbito e o carro, ele estava indo assim, de forma desgovernada mesmo, efetivamente, e acabou por cair e capotar o carro, não por problemas com a justiça ou não por problemas com os policiais, e sim por conta daquele mal súbito que teria sofrido aquela pessoa, tá? E aí, posteriormente, essa mãe ingressou com uma ação na justiça pedindo a indenização por danos morais e também uma retratação para o apresentador e para a televisão, tá? No caso, o canal de televisão, solicitando que fosse veiculadas informações de que aquela pessoa não se tratava de um bandido, um fora da lei, que não estava sendo perseguido pela polícia por conta de qualquer tipo de ilícito penal. E para que fosse veiculada a real situação, que ele tinha tido um mal súbito e que por essa razão, né, o carro estava desgovernado e a polícia atrás ali fazendo a perseguição do veículo, tá? É óbvio que nessa condição, ainda que se faça a retratação, o grau, né, de retratação ou o alcance disso é muito inferior. E vai ser inferior por conta do quê? Porque não tem aquele mesmo impacto, né, que tem geralmente quando é feita a notícia ao vivo, ali com helicóptero, com tudo. Geralmente é uma notinha pequena que é feita para expressar o pesar e a retratação e que a pessoa nem se lembra o que foi veiculado, né? Mas isso, essa mãe fez essa solicitação, por quê? Porque a repercussão na família e os conhecidos dela foi muito grande quanto à dignidade e o direito da personalidade do seu filho, tá? Porque foram assim muitos minutos, mais de 30 minutos, foi veiculada essa perseguição e a todo momento aquele apresentador de televisão fazendo referências àquela determinada pessoa, que no caso era uma vítima também, né? Como uma pessoa fora da lei. E isso ficou muito, prejudicou demais a imagem daquela pessoa, inclusive posteriormente ao seu falecimento, tá? Então a gente tem aí essa proibição também de veiculação. E como que fica no caso, né? E se fosse verdade? E se a gente pensar que muitas das vezes alguns jornalistas ou repórteres, eles fazem, né, a imagem, né? Eles postam ou eles veiculam imagens de pessoas numa determinada reportagem passando no centro da cidade, quando eles estão falando de algum assunto importante e interessante para toda a sociedade. E aí a pergunta que eu lhes faço para vocês poderem fazer a pesquisa e me entregar, tá? Como é que fica o direito de informar que deve ser garantido, né? Que a gente tem lá o princípio da democracia. A gente também tem o inciso 9º do artigo 5º da Constituição Federal, que prevê ali o direito, né, de imprensa, e principalmente o artigo 220 da Constituição Federal, que trata também sobre a questão do direito de imprensa. Quais são os parâmetros para isso? É justamente essa pergunta, levando em consideração a possibilidade, a obrigação, né, que tem do direito de informar, levando em consideração a liberdade de imprensa do artigo 220 da Constituição Federal, o inciso 9º do artigo 5º da Constituição Federal. Como é que fica a situação de ponderação? Quais são os parâmetros que devem ser utilizados nesse direito de informar, tá? Esta é a pergunta que eu lhes faço, que vocês vão ter que pesquisar e me entregar, tá? Como é que fica a técnica de ponderação? Existe, inclusive, só para facilitar, o informativo do STF que trata sobre isso,
tá? Tem uma ADIM que vai tratar sobre essa possibilidade também, tá? E aí é justamente essa questão que eu quero que vocês me tragam a resposta para a próxima aula. Agora eu vou tratar sobre a questão das obras, né? Se a gente está falando do direito de imagem, escritos, transmissão, de palavras, lá tudo que descreve o artigo 20, como é que fica a situação das bibliografias não autorizadas? A gente teve durante algum período aí uma discussão ferrenha sobre essa questão, que tratava principalmente quanto a um processo existente do próprio Roberto Carlos, né, que todos nós conhecemos, cantor, que tratava sobre a impossibilidade de veicular essas biografias não autorizadas. Tá? E, inclusive, a gente tem lá uma ação direta de inconstitucionalidade, que o número dela é 4.815 de julho de 2012, que trata sobre isso, tá? Que fala, inclusive, dessa inconstitucionalidade do artigo 20 e do artigo 21. Esse direito invocado, né, de inconstitucionalidade do artigo 20 e 21 era justamente do autor, né, dessa biografia não autorizada, que tratava lá sobre uma questão de censura, que isso traria essa possibilidade de censura aqui. Como é que eu tenho uma pessoa famosa, né, que no caso é o Roberto Carlos, e como é que eu vou poder afastar o direito do cidadão ou dos próprios fãs dele de ter acesso às informações da vida dessa pessoa tão amada, né, pelo Brasil? Será que teria essa possibilidade lá, tratando-se, né, sobre a inconstitucionalidade do artigo 20 e 21 do Código Civil? Nós já vimos já o que trata o artigo 20. O artigo 21 do Código Civil, ele dispõe que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma, tá? Que aqui seria a questão do próprio Roberto Carlos de impedir que essas biografias, né, ou que essa biografia fosse veiculada. O que ele tratou quando fez lá, né, ingressou com a ação para impedir que essa biografia ela fosse publicada, era justamente no sentido de que algumas situações que estavam lá presentes neste livro, nessa biografia, iam manchar a sua imagem, né, ia prejudicá-lo. E aí, justamente por essa razão, ele não queria que fosse veiculada essa biografia. Tinha algumas questões ali tratadas com Tim Maia, que ele teria prejudicado a carreira ou teria se beneficiado do próprio Tim Maia para poder, né, ter aí uma ascensão profissional, e ele não gostou muito e falou: olha, isso aqui vai queimar o meu filme, né, trazendo para o popular. E aí teria ali a possibilidade, ou fundamentando no artigo 20 e 21, de querer afastar essa possibilidade de publicação dessa biografia não autorizada, tá? Então, como é que fica a inconstitucionalidade dessa situação se eu tivesse que ter necessariamente ou obrigatoriamente o consentimento da pessoa, né, biografada? E com esse pedido, né, ou com essa ADIM de ação direta de inconstitucionalidade, o que este autor pretendeu foi justamente afastar a necessidade de consentimento da pessoa biografada. Ele não queria, né, ou melhor dizendo, ele queria que o querer ou não do Roberto Carlos fosse inócuo, ou melhor, né, que não tivesse muito valor. Olha, a sua vida é pública, tá? Você é uma pessoa pública, os seus fãs querem saber, isso que eu tô contando não é mentira, então eu quero veicular sim. Foi justamente o que ele fundamentou nessa ação direta de inconstitucionalidade, tá? E aí, o que mais que a gente tem que para tratar sobre isso? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né, tinha lá um projeto de lei, que aí eu quero que vocês pesquisem e traz para mim, que já teria sido aprovada, que era de número 393 de 2011, para acrescer ao Código Civil, até hoje nós não temos, tá? Para saber como ficou e o porquê que isso não foi levado a efeito, para acrescer ao parágrafo 20, que
a ausência ou a mera ausência de autorização não impediria a divulgação de imagens, escritos e informações com finalidade biográfica da pessoa cuja trajetória tenha uma dimensão pública, né? Ou inserida em acontecimentos de interesse da coletividade. Neste caso aqui, se tivesse sido levado a efeito esse projeto de lei, infelizmente o Roberto Carlos ele não teria a possibilidade ali de impedir que essa biografia não autorizada fosse publicada. Tá? Então eu quero que vocês verifiquem para mim também qual foi a razão desse projeto não ter sido levado a efeito, quais foram as impugnações, né, e quais foram os problemas ali enfrentados. Tá? E a última pergunta, como é que fica a intimidade do cidadão assegurado lá no artigo 10º da Constituição Federal, tá bom? Por conta dessa possibilidade, se a gente tivesse, né, de veicular a imagem de qualquer pessoa, juntando aí com esse acréscimo desse projeto de lei, tá? Levando em consideração que o direito não é absoluto, né, o direito de imagem, e eu tenho que ponderar com outros valores, sobretudo os valores constitucionais, tá? Nossa aula de hoje vai ser pequenininha, porque a partir da aula que vem, se Deus quiser, nós estaremos numa nova plataforma. E aí aqui o interesse, a intenção é facilitar, né, as boas práticas pedagógicas para o aluno, tá bom? Eu vou ficar à disposição de vocês na aula de amanhã, porque eu tô postando esse vídeo hoje para vocês, para qualquer dúvida na elaboração ou na resposta dessas questões que eu acabei de tratar com vocês, tá? Fiquem com Deus e continuemos orando para que tudo isso acabe logo e nós possamos estar juntos nas aulas presenciais. Até mais, meninos.